Deuteronômio, capítulo 5, 22 ao 33. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. E as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mas deu. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, e vendo o monte ardendo em fogo, achegastes a mim todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes: eis aqui o Senhor vosso Deus nos fez ver a glória, a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que o homem fica vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz do Deus vivente falando do meio do fogo, como nós, e ficou vivo? Chega-te tu e ouve tu o que disser o Senhor nosso Deus. E tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o faremos. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: eu ouvi a voz das palavras deste povo que te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração como me temessem, e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse, e eles e a seus filhos para sempre. Só dava bem, só dá bem. Vai, diz-lhes, tornai-vos as vossas tendas. Porém, tu está aqui comigo, para que eu a ti te diga todos os mandamentos e estatutos e juízos que tu lhes hás de ensinar, que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Olhai, pois, não façais como os mandou. Olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não declinareis, nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. A graça suprema da fé suprema para a hora suprema, ó Pai bendito. E nós estamos vivendo esta hora suprema de decisões, escolhas que determinam o nosso destino. Não queremos ser fanáticos, legalistas, mas, por outro lado, não queremos ser liberais. Há um centro neste caminho, que na verdade reflete suficientemente fanatismo para o mundo caótico que estamos vivendo. Ajuda-nos, ó Deus, nessa demanda, nessa batalha, que a estas alturas não é nossa, é do Senhor. Pelo teu povo, escolhido desde antes da fundação do mundo. Perdoa os nossos pecados, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que possamos alcançar corações sábios, espíritos retos, os quais o Senhor não despreza, ensinando-nos a dar a cada passo nesse deserto causticante. Ó Deus, guia-nos, pois, na vereda da justiça, por amor do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, assentai-vos. Toda chegada é ofegante. É claro, veio de uma jornada, de uma caminhada, de uma carreira,
passou por obstáculos, dificuldades, constata-se, então, naturalmente, que toda chegada é cansada, é ofegante. E por isso, deve-se chegar no mesmo espírito que saiu. Paulo advertiu os Gálatas, a igreja dele na Galácia, chamando-os de insensatos, que haviam começado no espírito e terminado na carne. É uma mensagem muito realista, como, por exemplo, qualquer carreira que um homem, uma mulher empreende nessa terra. E mesmo a vida natural. Ele vê o sol nascer na sua vida, vê o seu quarto de hora, né? Seu quarto de dia, 9 horas, vê seu meio-dia, vê sua tarde, e logo está vendo o seu crepúsculo, seu entardecer. Queira ou não queira, isto é visto, é reconhecido pela pessoa. Os próprios animais, que servem tanto. Havia tempo que nós estávamos comentando outro dia, o boi de carro, no tempo do verdadeiro fazendeiro, nascia, criava sua família na roça. E aqueles bois, ele dizia assim: isso aqui não vendo, não mato. Ajudou a criar meus filhos. E aquele cavalo, a forria do cavalo, ninguém vai montar mais. Eu lembro lá no pasto de dizer coqueiro, menino, o velho dormindo lá no pasto, ninguém montava mais. Mas ele estava sabendo a sua conduta, o seu modo, suas maneiras. Ele estava sabendo que ele estava no crepúsculo de sua vida. Mas, irmãos, não é toda jornada que deve causar fim de jornada, que deve causar peso, tristeza. Não. Moisés, neste livro de Deuteronômio, estava chegando no final da sua jornada. Ele estava concluindo o seu ministério, concluindo a sua obra. Seria uma utopia dele tentar voltar e recomeçar tudo. Não faria tal loucura. A sua vida foi dividida em 3 etapas: 40, mais 40, mais 40. A 40, ele cresceu demais, ele chegou a ser um general. No Egito, ele foi criado pela filha de Faraó, e estava então com um pé no trono. E a Bíblia diz que ele preferiu carregar o vitupério de Cristo do que ser um faraó. E hoje restaria apenas uma múmia dele. Mas a sua escolha determinou o seu destino. Mais tarde ele foi visto no Novo Testamento com Jesus e Elias no Monte da Transfiguração. O que jamais aconteceria se ele fosse uma múmia. Então é muito bonita a história desses personagens. Isso não ficou escrito por acaso. Elas acompanham, essas histórias
acompanham a realidade da vida e trazem experiências que realmente são infalíveis. Ele levou 40 anos depois para desincompatibilizar a sua mente com o que ele havia aprendido. Ele tentou. Ele pensou que era pela força, pela estratégia de guerra, matou um egípcio. Aí, por causa desse egípcio, ele teve que fugir. Ficou 40 anos, então, aprendendo a outra coisa, que não era pela força, nem pela violência. O resultado é que ele não matou um egípcio depois, sequer. Chamou as 10 pragas, enfrentou o maior poder de então, entrava e saía, coisa que jamais poderia acontecer com o faraó daquele. Sofreu um desafio e o desafiador lhe dar as costas sem ser traspassado por uma seta, uma lança. O poder de Deus estava com ele, sem dúvida alguma, para tirar o povo, o amassador de barro de lá. O faraó olhava assim, por uma janela e só via amassadores de barro. Moisés olhava pela mesma janela e via um povo da promessa, completamente diferente, filhos de Abraão. Oh, que maravilha! Mas não foi fácil. Os que morreram e pereceram foi pelo poder de Deus. O anjo veio e matou os primogênitos, causou muita dor no Egito. A porta que não tinha o sangue, que não tinha o sinal, o anjo entrava e matava o primogênito. Dor terrível. O sucessor do faraó morreu, aquele menino, o primogênito dele. E o certo é que entraram também pelo caminho de Moisés, de Israel, no corredor do do Mar Vermelho, aquele corredor que Deus abriu, morreram também, pereceram todos. Então, o que ele veio fazendo? No final da sua jornada, ele já estava se despedindo, não de quem houvera saído com ele de lá, porque isso tem que ficar bem estabelecido. Dos que saíram com ele, agora restavam apenas 2, Josué e Calebe. Somente 2, de quase 3 milhões de pessoas. Dos que saíram. Bem entendido. Eles tiveram filhos, e a essas alturas Israel contava com 600 mil soldados, de 20 anos. Era uma juventude, portentosa, forte. E ele tratou de dar a lei novamente, para que eles soubessem realmente por que seus pais morreram. O porquê de uma irmã que possivelmente houvera salvado a sua vida, acompanhado o barquinho, não pôde entrar na terra prometida. Isso nos traz lições básicas para estabelecermos princípios próprios, conduta e ordem, convicção própria, pessoal. O cristianismo verdadeiro é uma experiência própria, vivida individualmente com Deus. Então a sua obra estava concluída. Ele gastara os seus 40 últimos anos de sua vida com o seu ministério, com o seu povo.
40 anos trabalhando com aquele povo e por aquele povo. Então, o que ele fez? Ele fez a lembrança em seus discursos do que Deus fizera, e ele treinou e deu-lhes uma forma de governo, leis, instituições religiosas, espirituais, e os moldou como uma nação que jamais perderia sua história. Jamais perderia sua história. Nós já ouvimos, e vamos lembrar, que nações e nações portentosas mesmo, e cidades fortes, contemporâneas daquele povo, não tem nem anais, não consta em anais algum, não tem história. A única que tem é o hebreu, essa linhagem. Eles estudam, vão escavando a terra, vão descobrindo isso, e a Bíblia tem que ajudar nesse instante. Onde é que está Sodoma, Gomorra e assim por diante? E vem para a Mesopotâmia, Babilônia, o Iraque, essa coisa toda aí. Eles foram dizimados. Hitler foi criado por um casal de judeus e ele tomou aversão por judeus por um propósito divino. Eles dizem hoje, eu ouvi um argumento muito forte por parte dos americanos dizendo: se alguém tivesse acabado com Hitler no início, quando ele parecia uma coisa inofensiva, que ele não chegaria onde chegou, teria livrado o mundo de uma história tão negra, tão nojenta, tão criminosa. Mesmo acontecendo com Mussolini e outros tantos, se fossem eliminados, aplicando esses tipos meio doidos que tem por aí, que parecem inofensivos. Mas eles foram varridos, espalhados por toda a terra, em função da desobediência. Tudo isso. Então, os filhos de Israel estavam agora no final da sua jornada, na planície ao leste do Jordão, de onde se descortinava a terra que tinham vindo de tão longe possuir. Estendia-se diante deles no esplendor da primavera. Coisa mais linda. Mas agora, aquele que saíra com eles não entraria com eles. Eles haviam de experimentar uma nova liderança, que essa era de Josué. O Rio Jordão agora estava intransponível, uma barreira intransponível. Para começar, Jordão quer dizer fazer morrer a si mesmo. Seu egoísmo, seu eu. E agora eles tinham um Jordão intransponível, estava diante deles as cidades prometidas, sim, muradas que se erguiam em sua força aparentemente inabalável, que ninguém jamais poderia vencer, invadir. Mas acontece que o desafio ficou agora com gente jovem
liderada por um homem experiente, que havia acompanhado a Moisés de uma forma muito dedicada, muito precisa, e aproveitando tudo, porque Deus sabia que ele seria o sucessor de Moisés. E ele teve a mesma prova, com aquela gente nova. Era abrir o Jordão. O Jordão, na época certa, na época da seca, podia ser atravessado em lugares que molhariam apenas os tornozelos. Ele é um rio dessa natureza. Mas quando Josué chegou ali com o seu povo, ele estava transbordando. Por que não espera, então, o rio baixar? Não. Deus havia de mostrar para eles, como mostrou, que o mesmo poder que estava com Moisés estava com Josué. E aí é onde nós vimos o sacerdócio entrar em ação, relembrando. Porque lá no mar, quando Moisés tocou com a vara, o mar abriu. Aqui no Jordão, quando os sacerdotes tocaram os pés nas águas, elas fizeram o mesmo. Então lá estava o sacerdócio na vara. Agora aqui estava distribuído. Nós vamos entrar nisso aí, nós vamos estudar isso aí, isso é muito bonito, é maravilhoso e traz experiência muito profunda para a nossa vida no dia de hoje. Mas o problema não terminou ali. Alcançou o Canaã, tudo bem? Não. Ainda tiveram batalhas, e lá nós não temos repetição de leis. Josué não estava mais comissionado a fazer aquilo. Josué tinha que dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos, se Deus der tempo e permitir, estudar livro por livro, e depois vamos ver que realmente o homem é que dificulta a situação para si próprio. Isso a gente vai aprendendo a cada vez, a cada dia que passa. Então, foi citado em Deuteronômio 12, verso 2. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos dei o Senhor. Que vos deu o Senhor. Não sei se é meu óculos ou o quê. São estes os estatutos, Moisés dizendo, são estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor. Israel estava para entrar numa nova terra, e tudo dependia da sua constante obediência é inteligência. Obediência a Deus significa ser inteligente. Ele estava lhes dando a terra. Aquela gente ali não havia amassado barro para Faraó. Não tem experiência. Você vê, a história às vezes ela faz a coisa ficar até um tanto ingrata. Você que conhece, vamos dizer, um líder que realizou no seu estado, no seu país, fez coisas que talvez os modernos nunca teriam feito. Desbravaram, mas acontece o seguinte, que vem uma nova geração, não conhece nada,
Eu, por exemplo, conheci Campinas, você podia tirar a roupa no meio da rua ali, ó. Terra, fossa negra, não tinha 1 metro de asfalto, não tinha água, era cisterna. Essa Anhanguera era a Avenida Amazonas, e o asfalto só vinha até no final da Goiás, na Paranaíba, morria na Paranaíba, e no Jockey Club. Tudo isso era matagal, setor aeroporto, essa coisa toda. E você não tinha estrada no estado, não tinha. Você levava meses, às vezes. Olha, teve casos para um caminhão de mercadoria chegar no extremo do estado, levar meses. Eu trabalhei num rodoviário e nós tínhamos um problema sério. Falava, pois bem, chegou um telegrama que a carga tal do Fenemê, Passo Curto. Bota o calço, bota o calço, bota o calço, quando vai subir, bota o calço, bota o calço, bota o calço. Estava em Tumbiara, e de Tumbiara até aqui levava ainda um mês e 15 dias, 2 meses para chegar. De repente entra um jovem, aí desbrava tudo isso, e asfalta tudo, e faz uma revolução. Pois bem, mas acontece que aquela geração passou. E aí, resultado, um fim lacônico. Um fim lacônico. É dessa forma. Mas aquela moçada ali não sabia, de fato, o que significava amassar barro para o faraó. Eles tinham a história apenas. Há muitos filhos que não sabem o quanto custou, que seus pais sofreram, mães que sofreram, pais que sofreram para eles terem o que eles têm hoje. Não sabem dar valor nas mínimas coisas. Não dá valor num sabonete, deixa lá derretendo, uma luz ligada, à toa, as mínimas coisas. Pega um carro, acaba com ele ali, não sabe nada quanto custou. O sofrimento que passou. Eu preciso pensar nisso. É bom, Deus não esquece as coisas. As más, quando não apagadas pelo sangue de Jesus, não serão esquecidas nunca. Mas também as boas não serão esquecidas por Deus. Pense nisto. É fácil alguém tentar passar uma borracha numa história. Não tem jeito. Não tem jeito. Agora, entrar em terra nova, gente nova, entrando em terra nova, o que fazer com isso? Por isso, Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu não quero adiantar o livro de Josué, porque nós estamos estudando o livro de Deuteronômio. Então, ele estava na terra. Deus queria ensinar a Israel realmente o amor que é o real cumprimento da lei. Aí nós vamos em Romanos 13, na carta aos Romanos, capítulo 13. Aos Romanos, capítulo 13. Você vê como escola dominical, às vezes a gente tem que fazer isso. Os Romanos capítulo 3, verso 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Não vamos misturar esse amor. Eu estava vendo ontem um salão de beleza com o nome Ágape. Será que essa pessoa sabe o que é ágape?
Colocaram um nome, um salão de beleza. Ágape, será que sabe o que é isso? Moisés declarou, enunciou a lei de modo simples e claro. Ele sabia perfeitamente, melhor do que ninguém, que o meio de fazer aquela terra prometida ser o que de fato seria para Israel era a obediência aos estatutos. Era o único meio. Porque o céu é uma maravilha, mas o único meio, você entende? Sois meu povo, foi o que Deus disse, com propriedade, no possessivo. Sois meu povo, e eu quero vos dar uma terra, segundo a promessa que fiz a meu filho, ao meu servo Abraão. Agora, Deus colocou Israel lá dentro. E eu disse, por que Israel, ao ser levantado, não pediu a Amazônia? Acredito que o Brasil daria, não? Daria? Será? Por que não pediu uma outra região da terra, um lugar mais fértil? Mas fez questão daquele lugarzinho ali. Aquele lugarzinho ali tem uma cabeça de taxinha enfiada ali no mapa de Deus. É ali que a coisa começou. Aleluia. Foi ali que começou. Ele voltou para lá. Mas o mais importante que nós temos de tirar disso aqui é o seguinte, que Deus prometeu um lugar, uma terra limitada para Israel, para o povo, politicamente falando. Israel, politicamente falando. Espiritualmente falando, o Israel de Deus é todo o corpo espiritual, filhos de Deus na terra. Formando, então, o povo de Deus, que é a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que ele prometeu? Foi toda a terra. Ele colocou Israel dentro de Canaã. Ele colocou. E ele colocará a sua noiva, o seu povo escolhido, nas bodas do Cordeiro, no milênio, na eternidade. Isso está escrito, os mansos herdarão a terra. Por que Jesus não aceitou todo o reino do mundo lá no monte da tentação? Porque ele sabia que tudo era dele. Agora, gente, pense no mundo sem lei. Se com a lei nós temos o que temos, você já pensou o mundo sem lei? Você já pensou essa terra sem governador, sem prefeito, sem policiais? Sem presidente, e cada um fazendo o que bem entende? Já pensou isso? Vocês põem isso no caráter. Cristão nunca participa de uma depredação desta, vergonhosa, de ônibus, de propriedade do próprio trabalhador. Isso aí quem plantou, quem ensinou a queimar ônibus e quebrar lá em São Paulo e aqui, hoje é presidente da República. Ele ensinou. Ele começou, foi assim. Deus ajude ele.
a contornar a situação e dizer: ó, meus irmãos, não é assim, não é desse jeito não, isso custa muito caro, isso é nosso. Jogar pedra é fácil, acusar é fácil, mas ser vitrine, não é brincadeira não. Mas cristão, algum filho de Deus, olha, democracia não é isso. Se a democracia dá direito ao cidadão, protege, a democracia não quer dizer que ele pode queimar, quebrar. Tem direito de fazer piquete, de cruzar os braços. Tudo bem. Isso aí é democracia. Mas depedrar, destruir edifícios, prédios, órgãos públicos, e principalmente o veículo que é a condução do trabalhador. Isso é demônio. Só há uma explicação para isso: demônio. Cristão nunca se mete nisso. Não esteja nisso. Nunca. Agora, Deus separou o povo para dizer: vós sois meu. Vós sois meu. Eu vos amo e vos tenho escolhido, estou no vosso meio, vou proteger-vos. A única coisa que eu peço para vocês é que me obedeçais. Isto para o vosso próprio bem. Ele quer a obediência, não é para o bem dele. Ele não é um ditador, simplesmente para dizer: você tem que fazer minha vontade. Não, não é isto. Ele não é um ditador. Um ditador tem os mesmos poderes de um rei, mas ele não é coroado. O rei ama o povo e o povo ama o rei. É diferente. Um rei designado por Deus vive para o povo, é o melhor regime que existe, tanto que foi varrido. Não teríamos essa casa de negociatas. Mas um rei que amasse o povo, e o povo amando o rei, um rei que descia e se disfarçava de trabalhador, suando com os trabalhadores para saber o que eles... Olha, gente, esse povo, deputados, senadores, essa gente precisa cortar esse passe de avião deles. Eles tinham que rodar nessa rodovia que está aí matando. Todo dia vão buscar dinheiro emprestado lá fora, fortunas para a rodovia, e cobra do povo uma fortuna, e as rodovias acabando cada dia mais fácil. Mas tem uma coisa, pode estar certo: o nosso rei está vindo aí. Olha, não tem muito tempo mais não. Vai ser a coisa mais maravilhosa. A intervenção divina. Ele fará baixar um espírito nessas bestas do Apocalipse, e nós já estamos vendo isso acontecer. Você está pensando que isso vai parar? É só ali? Não, tem mais. Tem mais, para que então ela sofra o batismo profetizado por São Pedro, que agora ela aguarda como tesouro para o fogo. Mas antes disso, Jesus virá nos tirar daqui. Isso é o mesmo assim diz o Senhor que tirou Israel do Egito. É o mesmo assim diz o Senhor que abriu o Mar Vermelho.
É o mesmo, assim diz o Senhor, que abriu o Jordão. É o mesmo sacerdócio que está nesse corpo. Isso não é matéria de seminário de teologia. Isso é assim diz o Senhor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais que não têm esperança. Mas assim como Jesus ressuscitou, eles também vão ressuscitar. E sob o alarido, sob a voz do arcanjo, sob a trombeta de Deus, nós seremos transformados, juntamente com aqueles que foram ressuscitados, e subiremos a encontrar o Senhor nos ares. E aí o que estará acontecendo com essa terra? Eu vi o Papa no jornal tão pensativo, tadinho, por causa de umas pessoas que estavam morrendo ali. Eu disse, o que é isso? E quando eles estavam matando 68 milhões de cristãos queimados aos poucos, depois ele vem e pede desculpa para o mundo. Engraçadinho, né? Vem e pede desculpa para o mundo. Tem um medo de guerra que precisa ver, porque eles sabem conscientemente que a guerra vai terminar lá. Dá o ouro aí que você está aí, está com ela. Vai terminar é lá. A Bíblia diz que é lá. Não é amor, não, é medo. Porque ele sabe que vai terminar lá. Está escrito, portanto, é assim diz o Senhor. A estátua de Nabucodonosor, o sonho dele está em pleno cumprimento. Daniel chegou e interpretou. Cabeça de ouro é o reino babilônico. O de prata era o grego, o medo persas. O de bronze, o grego. E o de ferro e barro, lá embaixo, romano. Roma está reinando no mundo. Ela manda um país desse fechar por causa de uma estátua chamada Aparecida, ela tem que fechar. E os evangélicos fecham tudo. Ela diz, olha, a padroeira de Goiânia é tal dia. Tem dia santo todo dia. Depois tem o dia de todos os santos. Isso é brincadeira com o povo. Todo dia tem um dia santo. Todo dia tem uma padroeira nessa nação. Depois, o dia de todos os santos. Isso vai acabar. E ela sabe que vai acabar. Há um grito no Apocalipse 18. Caiu, caiu, caiu a grande prostituta. Isso depois do anjo clamar, sai dela, povo meu, para não seres participantes de seus pecados e de suas pragas. Porque quando Deus tira o seu povo, através da mensagem, através do poder revelador, dinamizador e poderoso da palavra, para as bodas do Cordeiro, 3 anos e meio aqui com Elias e Moisés, eles falam assim, terroristas, eles não aguentam, o Osana lá, coitado, pintou o 7 com pentágono. Já pensou Elias e Moisés chamando as mesmas pragas que eles chamaram sobre a terra? Glória! Aleluia! Aí sim que eles vão falar, é terroristas mesmo. Fazendo a água se converter em sangue, piolhos, rãs, Palácio do Planalto cheio de rãs, Senado cheio de rãs, Câmara dos Deputados cheio de rãs, mansões cheias de rãs, tudo cheio de rãs.
Os que vendem em restaurante de rãs vão achar bom demais. Só que ninguém vai gostar de rã naquele dia. Pragas, piolhos. Ah, essa pobre dessa menina vai estudar com seu cabelinho solto, de repente chega ali, tem um piolho andando nas costas dela. Alguém, ai, meu almoço hoje. Nossa! Você vai ver que vai cair bolo de piolho no prato. Pragas que eles chamaram, as mesmas pragas, está escrito. Isso é assim, diz o Senhor. Eu quero ver qual é o poder bélico que vai impedir isso. O míssil tal. A Bíblia diz que eles serão vistos por todas as nações. Deus vai deixar, não vai queimar a televisão não, porque todo mundo tem que ver. Mas, irmãos, quando eles entraram na terra prometida, veja que amor, fiquem de pé, por favor, só um pouquinho. Você, não para fazer uma sensação, uma emoção, uma coisa assim, mas olhem para um outro, uma para a outra, e dê um abraço um no outro. Por essa consideração que você tem um no outro. Que coisa! Significa um abraço. Isso é demais. Você não sabe o quanto custa um abraço. Assentai-vos novamente, por favor. Obrigado. Olha, o abraço da vitória quando um time ganha uma Copa. Os cachorros não gostam, abominam. O abraço de vitória, o abraço de vitória, o abraço de vitória. Mas você já pensou quando nós todos estivermos juntos e olharmos e não vermos um cabelo branco em nossa cabeça? Não termos um problema de coluna, de hérnia, de disco, de dentes. Olhar todos iguais em idade. Não ter um a pé, outro de carro. Um comendo uma coisa boa e outro passando necessidade. Não! Que abraço gostoso! Você vai dizer: mamãe, valeu, valeu! Papai, valeu! Meu irmão, valeu! Amém, amém. Ora, se nós não nos alegrarmos com essas verdades, enquanto o mundo se alegra com mentiras, você vai dizer: mamãe, não. Como eu vou ser mãe de você se nós temos a mesma idade, a mesma aparência? O irmão Branda falou isso para Sharon Rose, naquela êxtase. Ele disse: papai, papai. Eu disse: como eu posso ser seu pai, se temos a mesma idade? Ele disse: eu sou a Sharon, sua filha. Aqui não tem anjinho que a igreja católica criou lá, não. Aqui não tem anjinho nem velhinho, não. Aqui é diferente, aqui é tudo assim. Deus é perfeito. Que Deus seria esse se não tivesse uma outra dimensão? Que Deus seria esse? Qual é o propósito dele descer aqui? Se transformar em homem, morrer na cruz. Se não cremos nisso, é melhor
irmos comer, beber, pular, pintar o sete para lá. Eles deram abraço quando atravessaram o Mar Vermelho. Tancaram, tocaram, bateram, tocaram, bateram. Cadê meu bumba? Sumiu daqui, sumiu daqui. Vocês vão me dar conta dele. Bateram, pularam, saltaram e se abraçaram. Gente, passaram o mar a seco e de repente olhar para trás, ver só egípcio, carro, cavalo e os soldados tudo morrendo afogado. Aquele rolo compressor que vinha atrás deles. De repente olha para trás, o mar fechou novamente. Acabou o rolo compressor. Aí foi festa. Festa, mais festa, mais festa. Abraços e abraços. Ora, se atravessar ali causou tanto júbilo, tanta alegria. Você já pensou, hora que nós estivermos lá do outro lado? Essa é a grande verdade que está nessa Bíblia. Se não é verdade, joga fora. Não fica botando doutor para interpretá-la, pervertê-la, não. Joga fora. Se isso não é verdade. Irmã Brana teve uma êxtase de profeta e ele foi lá. Que coisa maravilhosa. Eles vinham todos numa idade, uma faixa etária de 20 anos, abraçá-lo. Eu não canso de meditar sobre isso. Aquela moça tão linda que não tinha expressão. O anjo disse para ele: você a conhece? Ele disse: nunca a vi. Sim, você. Ela é aquela velhinha de 90 anos que você guiou a Cristo, lá embaixo na terra. Ele disse: eu daria 1000 vidas se eu tivesse, para fazer todos virem para este lugar. O nosso Deus é curador. O nosso Deus é o Deus do Zoe, que cura, que salva, que levanta, que sustenta. É normal, irmã, ter dificuldades, ter contratempos. É normal o inimigo atentar contra a sua mente. No tempo de Lutero, a demência foi tanta, foi uma coisa notória. Nunca houve gente atacada da mente como no tempo de Lutero, que havia um distúrbio entre os céus e a terra, abertura de um selo. Nós estamos sob um poder sobrenatural, o mundo não pode perceber, mas esta vida aqui é um sinônimo do sobrenatural. Aleluia! Você tem uma chama dentro de você. Você tem uma chama que queima todos os dardos inflamados do maligno. Isso não penetra na tua alma. Ele tomou sobre si as nossas transgressões. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. Digam todos: fomos sarados. Digam todos: fomos sarados. Fomos sarados. Fomos sarados. Porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Louve-o, louve-o. Ele está aqui, a neblina está aí.
A neblina está aqui. Aleluia. Glória a Jesus.